A cidade do Vaticano. Uma cidade dentro de outra cidade. Um enclave de poder e mistério, situado no coração de Roma. Um lugar de imenso poder, envolto em uma aura de mistério. Suas ruas estreitas e praças silenciosas guardam segredos que poucos ousam desvendar. Seus muros imponentes e edifícios ancestrais sussurram histórias de intrigas, guardando em si segredos que cativaram e confundiram historiadores, teólogos e teóricos da conspiração por séculos. Cada pedra, cada corredor, parece ter uma história para contar. Uma história que desafia o tempo e a compreensão. O Vaticano é o coração da Igreja Católica, um farol de fé para milhões. É um lugar onde a espiritualidade e a devoção se encontram, onde os fiéis buscam consolo e orientação. No entanto, sob a superfície de santidade e grandeza, encontra-se um labirinto de câmaras ocultas, documentos guardados e sussurros de operações clandestinas. Estes arquivos secretos contêm informações que poderiam mudar a percepção do mundo sobre a história e a fé. É um lugar onde a história se entrelaça com a especulação, onde a fé cruza com o poder e onde a verdade muitas vezes usa a máscara do segredo. As lendas e teorias que cercam o Vaticano são tão variadas quanto fascinantes, cada uma oferecendo um vislumbre de um mundo oculto, pois por trás da fachada sagrada do Vaticano reside uma verdade tão cativante quanto qualquer obra de ficção. O Vaticano possui conhecimento, conhecimento acumulado ao longo dos séculos, guardado com zelo e muitas vezes envolto em mistério. Conhecimento que pode abalar os próprios alicerces das nossas crenças e reescrever o curso da história. Revelações que poderiam desafiar as narrativas estabelecidas e oferecer novas perspectivas sobre eventos históricos. É esta mistura tentadora do sagrado e do clandestino que nos atrai, convidando-nos a desvendar os mistérios do Vaticano. Cada descoberta, cada revelação, é um passo mais perto de entender a complexidade deste lugar enigmático. Mas estaremos prontos para confrontar as verdades que se escondem lá dentro? A busca pela verdade no Vaticano é uma jornada que exige coragem, determinação e uma mente aberta. Estaremos preparados para aceitar o que encontrarmos, mesmo que isso desafie tudo o que acreditamos ser verdade? Nas profundezas das paredes do Vaticano encontra-se um tesouro de história, o Arquivo Secreto do Vaticano. Este lugar misterioso e fascinante é um dos mais bem guardados do mundo, um verdadeiro cofre de segredos que atravessam os séculos. Este repositório labiríntico abriga uma vasta coleção de documentos, alguns datados do século VIII. Cada corredor e cada prateleira contam uma história, uma peça do quebra-cabeça da humanidade que só poucos têm o privilégio de ver. Bulas papais, documentos de Estado, correspondências com reis e rainhas, uma tapeçaria histórica tecida ao longo de milênios. Cada documento é uma janela para o passado, revelando as complexas relações e decisões que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Mas os arquivos são mais do que uma simples biblioteca. Eles são um santuário de conhecimento, um lugar onde a história é preservada com um cuidado meticuloso. São um cofre que guarda documentos considerados demasiado sensíveis, demasiado explosivos para os olhos do público. Aqui, a informação é poder, e o poder é guardado com zelo. Os arquivos sobre o julgamento de heresia de Galileu, a excomunhão de Martinho Lutero, a posição do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial, todos trancados a 7 chaves, com os seus segredos bem guardados. Estes documentos não são apenas pedaços de papel. São testemunhas silenciosas de eventos que mudaram o curso da história. Abundam rumores de documentos ainda mais intrigantes. Evangelhos perdidos, mapas antigos que levam a relíquias escondidas e até evidências de contato extraterrestre. Cada rumor, cada sussurro, adiciona uma camada de mistério e fascínio a este lugar já enigmático.
Embora alguns os considerem meras teorias da conspiração, a própria existência destes rumores fala do poder e da mística dos arquivos. Eles são um ímã para a imaginação, um convite para explorar o desconhecido. Que verdades jazem enterradas nestas prateleiras ancestrais? Que segredos são considerados demasiado perigosos para o mundo conhecer? Cada documento, cada fragmento de papel é uma chave para um segredo que pode mudar a nossa compreensão da história. Os arquivos do Vaticano permanecem uma porta trancada, uma sentinela silenciosa, a guardar os segredos mais enigmáticos da história. Eles são um lembrete de que, por mais que saibamos, sempre há mais para descobrir, mais para entender, mais para desvendar. O Instituto para as Obras de Religião, mais conhecido como Banco do Vaticano, está há muito envolto numa aura de segredo e controvérsia. Fundado em 1942 pelo Papa Pio XII, o banco foi criado com o objetivo de gerir os fundos destinados a obras religiosas e de caridade. No entanto, ao longo das décadas, a sua reputação foi manchada por uma série de escândalos financeiros e alegações de má conduta. Como instituição financeira da Santa Sé, gere milhares de milhões de dólares, com as suas operações envoltas num véu de discrição que tem alimentado inúmeros rumores e especulações. A sua estrutura única, que combina elementos de um banco privado com a imunidade diplomática do Vaticano, torna-o um enigma para muitos observadores externos. A história do banco está interligada com alegações de lavagem de dinheiro, ligações ao crime organizado e negócios obscuros com figuras poderosas. Desde os anos 70, o banco tem sido alvo de investigações por parte de autoridades internacionais que tentam desvendar a complexa teia de transações financeiras que o envolve. A morte de Roberto Calvi, o presidente do banco, encontrado enforcado debaixo da ponte Blackfriars em Londres em 1982, apenas veio adensar o mistério. Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, estava envolvido em várias investigações sobre corrupção e desvio de fundos. A sua morte, inicialmente considerada um suicídio, levantou suspeitas de homicídio devido às suas ligações com a máfia italiana e a loja maçônica P2. Terá sido suicídio ou um assassinato cuidadosamente orquestrado? As teorias abundam, com alguns sugerindo que Calvi foi silenciado para impedir que revelasse segredos comprometedores sobre o banco e seus associados. Outros acreditam que ele foi vítima de uma conspiração mais ampla, envolvendo figuras poderosas tanto dentro como fora do Vaticano. O envolvimento do Banco do Vaticano nos mercados financeiros globais, os seus laços com contas offshore e o seu alegado papel em vários escândalos tem-no tornado alvo de intenso escrutínio. As suas operações internacionais, muitas vezes realizadas através de uma rede de bancos correspondentes, levantam questões sobre a transparência e a responsabilidade da instituição. No entanto, o banco opera em grande parte nas sombras, com o seu funcionamento interno a permanecer opaco para os de fora. Poucos têm acesso aos seus livros e registros, e as suas atividades são frequentemente protegidas por um manto de sigilo que dificulta a investigação externa. Qual é a verdadeira extensão da riqueza e influência do Banco do Vaticano? Com ativos estimados em bilhões de dólares, o banco desempenha um papel crucial na economia global. Mas a extensão de seu poder e alcance permanece um mistério. Que segredos se escondem nos seus cofres? Documentos históricos, registros financeiros e possivelmente até artefatos religiosos podem estar guardados nas profundezas do banco, longe dos olhos curiosos. As respostas permanecem evasivas, escondidas atrás de camadas de segredo e envoltas em sussurros de conspiração. Enquanto o Banco do Vaticano continua a operar, o mundo observa, esperando que um dia os mistérios que o cercam sejam finalmente revelados. A Biblioteca do Vaticano é uma das mais antigas e importantes bibliotecas do mundo,
com os seus corredores sagrados, a albergar uma coleção incomparável de textos, manuscritos e mapas antigos. Mas, para além do seu vasto acervo de conhecimento público, corre o rumor de que a biblioteca possui um arquivo secreto, uma câmara oculta que contém textos proibidos e conhecimento esotérico. As lendas falam de grimórios antigos com feitiços poderosos, tratados alquímicos que prometem a imortalidade e escrituras perdidas, que poderiam reescrever a história do cristianismo. Há quem acredite que estes textos contêm a chave para desvendar verdades ocultas sobre as origens da humanidade, a natureza da realidade e a própria existência de Deus. A Biblioteca do Vaticano, com a sua vasta coleção e o seu alegado arquivo secreto, representa um paradoxo tentador, um repositório de conhecimento que, simultaneamente, revela e esconde, iluminando o passado e, ao mesmo tempo, insinuando mistérios por desvendar. Sob o solo sagrado do Vaticano jazem as catacumbas, túneis ancestrais que guardam os restos mortais de santos e mártires, repletas de símbolos ocultos e passagens secretas. Essas catacumbas formam um labirinto que desafia até os exploradores mais ousados. Durante escavações, câmaras secretas foram descobertas, revelando esqueletos em posições ritualísticas e artefatos que desafiam a explicação. Há relatos de guardas que ouviram cantos e sussurros nas profundezas das catacumbas, sugerindo que rituais secretos ainda podem ocorrer lá. Alguns teóricos acreditam que essas catacumbas são utilizadas para ritos místicos, preservando segredos ancestrais que remontam aos primórdios do cristianismo e até mesmo antes. Além disso, as catacumbas contêm inúmeras passagens secretas que, segundo rumores, levam a câmaras onde ocorrem reuniões clandestinas e discussões sobre assuntos de alta importância política e religiosa. Diz-se que muitos desses túneis foram usados por espiões e agentes durante tempos de guerra. As catacumbas do Vaticano, com sua atmosfera misteriosa e profundezas ocultas, representam um mundo de mistério e intriga, onde o passado e o presente se entrelaçam, guardando segredos que talvez nunca sejam totalmente desvendados. As teorias em torno do Vaticano se estendem para além do nosso mundo. Há quem acredite que o Vaticano possua provas concretas da existência extraterrestre. De acordo com essas teorias, o Vaticano detém documentos e evidências de contato com civilizações alienígenas, incluindo artefatos de origem não terrestre guardados em seus cofres. Existem relatos de encontros secretos entre líderes da Igreja e seres de outros planetas, discutindo o futuro da humanidade. Além disso, a relação do Vaticano com eventos históricos controversos, como o Holocausto, também é alvo de especulação. Documentos secretos podem revelar informações sobre a verdadeira postura do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo alegações de que a Igreja estava ciente das atrocidades cometidas pelos nazistas e, em alguns casos, colaborou para proteger membros do regime após o fim da guerra. Essas teorias pintam o Vaticano como um repositório de verdades ocultas, onde o sagrado e o secreto se cruzam. Um lugar onde as respostas para algumas das questões mais profundas sobre a humanidade e sua história podem estar escondidas. A teoria mais controversa sugere que o Vaticano esconde tecnologias avançadas e conhecimentos antigos que podem alterar a compreensão humana do universo. Alguns dizem que há provas de vida extraterrestre guardadas nos cofres do Vaticano e que a Igreja tem mantido contato com civilizações alienígenas por séculos. Verdade ou ficção? Só o tempo dirá. Esses mistérios e segredos fazem do Vaticano um lugar de fascinação sem fim, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira quase sobrenatural. E se você acha que já descobrimos tudo, está enganado. No próximo vídeo vamos explorar a misteriosa Ordem dos Jesuítas e seus segredos mais profundos. Fique ligado e não perca!